Só no Brasil, 45 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência, o que representa 23,9% da população. Deste total, 7% se trata de deficiência motora. São pessoas que, além de enfrentar problemas de mobilidade, sofrem também com a exclusão. No Brasil, a lei que estabelece que o preconceito contra o deficiente é crime é de 1989. De lá para cá, os deficientes quebraram muitas barreiras e fazem de tudo para conquistar cada vez mais espaço. A falta de um dos membros do corpo e a impossibilidade de andar não são suficientes para impedir a vontade de viver. Uma vontade que pode se expressar através da dança e acabar se tornando um novo sentido para a vida. A busca pela cidadania desses dançarinos sobre rodas, você vai ver agora no Universidade Aberta. O programa de hoje fala sobre o projeto de extensão Dança sobre Rodas e Próteses. Mas antes de iniciarmos nossa conversa, vamos conhecer a história de Marisa, que fez da dança uma forma de encontrar um lugar na sociedade. A reportagem é do Núcleo Experimental de Jornalismo, em parceria com a UPF TV. Meu nome completo é Marisa da Conceição. Eu sou segurança do trabalho. Antes disso, eu era dona de casa e eu participava aqui do curso de dança e ACD. 15 anos, né, que eu fumava, né? Começou aquela dor nas pernas e dor, fazia exame, nada, né? E aí começou tipo uma unheiro na unha, nesse dedo. Eu fui ao médico, o médico disse, tu fuma? Sim. Então para de fumar, que senão daqui 4 meses você perde os dedos. Eu olhei para ele e ri. Pensei, né? Em 4 meses eu perdi os 10 dedos e as 2 pernas. A minha família tinha medo de me empurrar ou me pegar, né, no colo. Nos primeiros dias, claro, a gente estranha. Você precisa de alguém para te pegar no colo, para te levar no banho, para te tirar do banho, né, para te tirar da cama. Até no momento que você diz, espera aí, se você está mexendo as mãos, mexendo as pernas, por que não você fazer tudo isso só? Então eu botei na cabeça e comecei eu mesma a me virar. Depois da amputação, eu simplesmente botei na cabeça que eu era uma pessoa portadora de deficiência física. Eu acordei e disse, Marisa, hoje você é uma pessoa portadora de deficiência, aceita-se como você está agora. Quando o médico disse que ia amputar minhas pernas, né? E eu disse para ele, então eu nunca mais vou poder fazer o que eu mais gosto. Ele pediu para mim, o que tu mais gosta? Dançar. Por que dançar? Porque a dança é a minha vida, a dança faz bem e a dança ajuda na mente, né? Depois que eu amputei, eu pensei, eu posso dançar e eu vou dançar. Isso, no momento que você bota na tua cabeça que você quer algo, você consegue. Através de qualquer obstáculo, você consegue. Desenvolvimento mental, fala, corporal, né? Exercício físico é muito bom, você, né? Mas é a minha vida. A dança é a minha vida. Porque eu sou mais feliz. Não que eu não era antes, mas hoje eu sou mais feliz do que antes. A dança também, livre, liberdade. Você é livre, né? Porque o meu limite sou eu que faço. Se eu achar que eu não posso sair ali fora, eu não saio. Agora, se eu disser eu vou sair, eu vou sair. Para conhecermos mais sobre o projeto, está comigo no estúdio a coordenadora, professora mestre do curso de Educação Física, Andréa Bona. Tudo bom, Andréa? Tudo bem. A gente tem que dar uma respirada funda depois de ouvir ela falar, né? Muito Isso bom. mexe bastante com a gente, acho que o pessoal de casa também deve ter se sentido tocado. Conta um pouquinho para nós de onde surgiu essa ideia, como é que tudo isso começou? Então, primeiramente, obrigada por poder compartilhar, né, com vocês esse projeto. Na verdade, o projeto de extensão Dança sobre Rodas e Próteses, ele iniciou quase que há um tempo muito longo, assim, mas sem ser um projeto de extensão. Nasceu da vontade de alguns sujeitos que faziam tratamento na clínica de fisioterapia. Da universidade? Da universidade aqui de Passo Fundo.
E dá vontade desses sujeitos, que eram senhores, né? Na verdade eles já eram mais idosos, eles não eram cadeirantes, eles eram pessoas que tinham sofrido amputações, e essas amputações fizeram com que eles tivessem que usar próteses. E aí, nesse grupo, tinha um sujeito, que era um senhor, que gostava muito da dança. E aí, como eles queriam formar esse grupo, eles me procuraram, e a gente começou a fazer um trabalho voluntário, então, dentro da clínica de fisioterapia. Fizemos algumas experiências e o grupo foi aumentando. E aí nós tivemos um único cadeirante, né, dentro desse grupo. Os outros eram protetizados. O projeto foi aumentando e a gente acabou, então, vinculando a extensão da universidade. O grupo troca muito. Então, as pessoas que faziam anteriormente, hoje não fazem mais. Porque muitos deles acabaram falecendo já. Né? Que já tinham uma certa idade. Então, a pessoa também. realmente que buscou essa proposta, acabou já falecendo, mas deixou aí seu legado, né? E a gente continuou nessa ideia e posteriormente, então, esse primeiro grupo, ele acabou se extinguindo e aí nós tínhamos também dentro do curso de Educação Física um aluno cadeirante e a gente fez a proposta para ele, da dança, e juntamente com uma acadêmica da fisioterapia, a gente acabou remontando, então, o início desse grupo. A gente viu, tu falaste em prótese e cadeirantes, né? Uma pergunta que não tem diretamente a ver com o projeto, mas que eu acredito que as pessoas em casa também ficam se perguntando, né? Todo mundo pode botar prótese? Não. Na verdade... Ou é uma opção, ou tem uma questão de valor aí, ou tem uma questão de, bom, nesse caso não pode ser usada uma prótese. Na relação com a dança, tu diz, ou só deu protetizado? Eu acredito assim, eu não sou do trabalho da fisioterapia, né? Sim. Então, eu sou da educação física, mas pelo que a gente tem ali na clínica, as pessoas acabam tendo que colocar prótese para melhorar a sua qualidade de vida. Sim. Nem todos vão se adaptar a essa prótese, então tem um trabalho para adaptação, né? Então, isso é muito particular. Mas a tendência é que as pessoas possam colocar, né? Porque isso melhora, as próteses. No nosso caso, quando a gente fez essa proposta inicial da dança, até os professores da fisioterapia acabaram levando turmas para assistir às aulas da dança. E muitos dos movimentos que eles faziam na dança, eles não faziam na sessão de fisioterapia. Olha que interessante. Porque na dança tinha uma outra motivação, né? Que era o prazer. E às vezes até nem se davam por conta que estavam fazendo. Exatamente. Porque ali eles estavam vivendo um outro momento, né? Que era extrapolar aquele momento da reabilitação em si. Que é quando você está muito concentrado também, né? Eu tenho que ficar bom, eu tenho que conseguir fazer esse movimento. Isso ali era algo mais prazeroso, com música, né? E todos partilhando no mesmo momento, embora cada um pudesse fazer movimentos particulares, porque depende da prótese, de onde era a amputação, o movimento também é diferenciado. Como é que as pessoas chegam até o projeto hoje, se alguém estiver interessado? Na verdade, o projeto ele é aberto a toda a comunidade, não precisa estar vinculado a nenhum tipo de associação. Por acaso, eu vou fazer uma pergunta arriscando, tu não saber a resposta. Tu tem ideia de quantos cadeirantes existem na nossa cidade? Não, mais ou menos? Na verdade, assim, aproximadamente? Tenho ideia. Aproximadamente 145, 148, mais ou menos, que foi a última informação que eu tive com o pessoal da CD, né, que estão cadastrados, né? Que tem gente que não se exatamente, cadastra, né? Isso. Então, o nosso projeto até agora, ele está fazendo uma parceria com a CD, que é a Associação Cristã de Deficientes aqui de Passo Fundo. Na última terça-feira, a gente esteve lá tentando fazer essa parceria, estabelecer, né, um vínculo para que eles possam vir. Porque a maior dificuldade do projeto é a questão do deslocamento, né, do cadeirante até a universidade. Então, a gente o desafio já começa no deslocamento. E a dança serve também para isso, né? Para ensinar o cadeirante a novas formas de locomoção. Uma autonomia. Uma autonomia. Muito bacana, porque os projetos que a gente tem trazido aqui na Universidade Aberta e que trabalham com portadores de síndromes ou deficiências, né? Sempre um objetivo muito palpável, muito fácil de identificar é a questão da autonomia, né? E para o cadeirante é extremamente importante, né? Porque hoje a gente sabe que o transporte público nem todos estão adequados, né? Então, assim, os nossos participantes muitas vezes acabam chegando atrasados na aula em função do próprio transporte. E a nossa intenção de fazer essa parceria, então, com a ACD é exatamente de favorecer para que esses cadeirantes possam ter um transporte, né? Porque a associação, ela possui um transporte. Mas também há dificuldade, porque não são só os cadeirantes que vão participar da dança que necessitam desse transporte. Então, a gente acabou fazendo uma tratativa, né? De a cada 15 dias eles poderem disponibilizar o transporte. E os outros 15, então, cada um seria responsável por vir, né?
Bom, mas tentando também variar. é um momento importante, até para a cidade, né? Eu fico pensando que nós, como cidade, cada vez mais temos que encontrar os caminhos da acessibilidade, né? Tornar o nosso centro móvel e transitável por todo mundo, né? Exatamente. Andréia, quantas pessoas hoje fazem parte da oficina? Da oficina de dança, hoje fazem parte 6 cadeirantes. Desculpa. 6 cadeirantes fazem parte da oficina. E a nossa intenção é aumentar esse grupo, né? Só que também, para aumentar, a gente precisa do espaço físico. Por isso que nós fomos até a associação, porque é uma intenção da associação também fazer com que os cadeirantes venham fazer essa oficina, porque é uma forma de exercício físico, né? Bastante importante, de reabilitação, e também uma forma de trabalhar com esse exercício, com essa reabilitação de maneira prazerosa. Então, hoje tem uma turma. Hoje tem uma turma que funciona. Que se reúne uma vez por semana. Uma vez por semana, isso. Em que horário? Ela começa das 2h30 até as 4h30 da tarde. Às vezes a gente avança um pouquinho mais, dependendo da coreografia que a gente está ensaiando ou dos movimentos que a gente precisa realizar. Das 6 pessoas que hoje fazem a oficina, tu percebes que eles vêm sozinhos, eles vêm acompanhados? Existe já um pouco de autonomia no sentido de andar sozinho pela cidade? Sim, dos participantes, todos eles têm essa autonomia de andarem sozinhos. Mas, como eu te disse, há dificuldade no transporte, né? Então, muitas vezes, por exemplo, dia de chuva, eles acabam faltando. Sim. Porque é muito complicado se deslocar com chuva, né? Sim, rodar a cadeira, Exatamente, segurar guarda-chuva, subir em transporte. Então, assim, essa é uma das dificuldades que se tem. Mas eles têm essa autonomia, também familiares, muitas vezes, auxiliam no transporte com o carro, né? E tem os cadeirantes que também possuem seu próprio carro e acabam... Existe algum tipo de restrição, por exemplo? Qual é a deficiência que ainda é possível fazer a dança? Porque deve ter ou só não mexa as pernas, não mexa os braços, enfim. Quem é que pode procurar? Na verdade, assim, a gente não colocou nenhum fator limitante, né? Tá. Então, assim, para procurar o projeto, a gente colocou que tem que ter vontade, de querer dançar, né? Então, não precisa ter experiência nenhuma em dança e pode ser qualquer tipo de prótese ou de amputações que a gente tenha e cadeirantes, né? Então, crianças, adolescentes, adultos, idosos... Não tem idade, não tem faixa não tem etária, restrição. né? Não tem faixa etária. A gente não separou por grupos de faixa etária também ainda isso, né? Talvez para o futuro isso possa vir a ser pensado, mas no momento não. Até porque a gente acredita que o processo de interação entre eles e a troca de experiências é muito rico, né? Para que eles também se reconheçam, se identifiquem com as problemáticas dos outros e também olhem para a sua própria vida com mais positividade. Pelo jeito funciona, né? A hora do depoimento que nos da Marisa emocionou muito, né? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já falando um pouquinho mais desse projeto super bacana e dessas pessoas super interessantes e lutadoras que formam esse pequeno grupo que já, então, faz parte das aulas. A gente volta já. Eu escolhi a dança porque eu já dançava quando eu andava. Eu fazia invernada, eu fazia jazz, eu adorava dança, carnaval, dança, todos os tipos de dança, era a minha vida. E eu até digo que para mim, eu sinto muito mais falta de dançar do que de andar. Então, por isso que esse projeto para mim foi uma maravilha, eu adorei, porque era outra forma de eu voltar a fazer uma coisa que eu amava. Já tive várias experiências com dança, várias experiências de dança folclórica, dança tradicional, já tive experiência com danças para cegos, mas para cadeirantes é uma experiência que eu nunca tive e eu não sabia de que forma a gente faz, porque é um pouquinho diferente do tradicional, tem movimentos que a gente tem que fazer de forma diferente, então o que me motivou foi essa ideia do novo, essa ideia de aprender com eles o que a gente pode fazer, porque o amor pela dança é o mesmo, né? A forma que é a diferença. Voltamos com a Universidade Aberta. O programa de hoje fala sobre o projeto de extensão Dança sobre Rodas e Próteses, da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia. Continua conosco a professora mestre do curso de Educação Física, Andréia Bona. Andréia, estávamos ouvindo um aluno e acho que a fala dele vai ao encontro do que eu queria te perguntar. Bom, uma dança para cadeirantes não é uma dança como a gente convencionalmente aprenderia, por exemplo, num curso de danças, né? Qual é a tônica de preparar uma coreografia assim? Qual é o ritmo?
né? Existe uma variação de ritmos? Como é que esse processo mais pedagógico mesmo funciona? Então, Bibiana, na verdade, assim, ó, como o Sérgio mesmo falou ali na reportagem, é um pouco diferente, né, de nós trabalharmos com a dança convencional e com a dança para cadeirantes. Primeiro porque a gente só tem uma limitação dos movimentos do tronco, membros superiores e cabeça, né? Então, membros inferiores a gente não tem, o que nos movimenta é a própria cadeira. Então, a gente teve que aprender, né? A gente vai para a cadeira de rodas, a gente senta sobre uma cadeira de rodas e a gente testa os movimentos. Embora isso não seja nem próximo àquilo que o sujeito que realmente vivencia na cadeira de rodas, né? Mas a gente tenta fazer essa movimentação para conseguir fazer uma experimentação diferenciada de movimento. Então, é uma aprendizagem para nós também, né? Porque eu também trabalhava com dança convencional e não trabalhava com dança sobre rodas. Então, é um universo novo para nós e que a gente se apropria muito da fala dos próprios sujeitos. Então, a gente pergunta muito para o cadeirante o que poderia fazer, o que ele consegue, e de forma muito individualizada. Por exemplo, a Marisa consegue alguns elementos que o outro cadeirante não consegue, né? Que também tem a ver com força Exatamente. pouco, né? A Marisa, por exemplo, consegue descer da cadeira de roda sozinha. Tem outros cadeirantes que não conseguem ir para o solo sozinhos, né? Precisa de um apoio lateral. A Marisa já consegue isso. Então, a gente tenta observar a característica de cada um dos cadeirantes para tentar elaborar esse processo coreográfico, os exercícios também dentro da aula, né? Para que eles possam, a partir da sua particularidade, aproveitar desse momento. Para os acadêmicos, deve ser um processo de aprendizado inexplicável, no sentido de pensar individualmente as limitações, as capacidades de cada um e pensar uma coreografia para cada um e, ao mesmo tempo, uma coreografia para todos. Na verdade, assim, eu tenho dois estagiários, né? Uma estagiária bolsista PAIDEX, então, e outra estagiário voluntário, e são duas pessoas absolutamente sensíveis, né? Que olham para o outro se colocando no lugar do outro. Então, isso favorece muito o nosso processo metodológico e pedagógico do ensino da dança, porque eles estão sempre buscando, além daquele momento, eles pesquisam por fora, buscam, leem sobre isso, para que possam trazer para a aula, então, os recursos necessários para que a gente possa desenvolver uma aula mais adequada a esse grupo que está ali, né? Parece que passa um pouco por entender a dança não só como uma atividade estética ou motora, né, mas algo que transcende muito mais do que essas duas funções. Exatamente, assim, para eles, para o sujeito cadeirante, a dança, no nosso foco, a gente gostaria de desenvolver coordenação motora, agilidade, flexibilidade, força, resistência, né, que são elementos ou capacidades físicas que melhorariam a qualidade de vida deles, mas isso é transcendido. Porque, como vocês viram na reportagem, o que mais interessa para eles é realmente o prazer de vivenciar a dança, de estar ali dançando. Esses elementos, eles são agregados para nós, que somos profissionais, olhando para isso, mas para eles passa desapercebido, né? O que eles percebem é que eles melhoraram força, que eles melhoraram resistência, que eles se sentem mais confortáveis no próprio corpo. E também mais ágeis, né? Então, assim, durante a aula a gente faz bastante deslocamentos com a cadeira, direita, esquerda, frente e trás, porque isso vai favorecer com que eles também se localizem no espaço e possam melhorar a sua autonomia nos espaços que eles estão. Eu fico pensando, quando a gente é pequeno, eu me lembro de alguns momentos na escola e vejo agora o meu filho, né, que é descobrir o lugar que o teu corpo ocupa no espaço. Mas eles têm que transcender um pouco isso, porque eles vão para além do corpo deles, eles têm que perceber o lugar que a cadeira ocupa no espaço. Exatamente. Né? Exatamente. E assim, o que é bem importante também é que desse grupo é que muitos deles ali, eles não eram cadeirantes, né? Então eles tiveram que reaprender ou readaptar o seu próprio corpo ao universo da cadeira, né? Então isso é uma conquista, é uma adaptação que para alguns acontece com maior sofrimento, para outros com menor sofrimento. Mas essa questão de ocupar um lugar dentro do espaço vai perpassar por todos esses conhecimentos que a gente falou, né? De consciência de corpo, de memória, de deslocar, de perceber esse universo aí. Nós podemos assistir alguns filmes que falam sobre cadeirantes que dançam. Existem competições nacionais, mundiais nessa área ou não? Isso é uma coisa muito ainda no campo exploratório. Não, já existem competições, né? E geralmente as competições, elas são chamadas competições esportivas e onde um sujeito é cadeirante e o outro não, né? Então é o bailarino auxiliar. No nosso foco aqui, a gente também trabalha um pouco nessa perspectiva
de termos os auxiliares, que são os próprios monitores e eu, para que a gente também elabore processos coreográficos diferenciados, não só com os cadeirantes. Mas nós não estamos no nível de competição, mas existem sim. No Brasil, assim, existem em torno de 35 a 45 grupos de dança em cadeiras de rodas. Então, deve existir algum tipo de regulamento, regimento? Tem, regulamento e regimento. Esses regimentos, eles levam em consideração essas diferentes disponibilidades, não sei se é ou limitações das pessoas envolvidas? Assim, o regulamento, eu vou te falar no geral. Assim, é só para a gente conhecer bem a coisa da dança sobre rodas, assim, né? É questão de ritmos, né, daquilo que está sendo dançado, do que eles precisam dançar, da questão do sujeito que é cadeirante e do sujeito que não é o cadeirante, eles têm que manter uma mesma forma de aparecer nessa coreografia, nenhum pode sobrepor ao outro, né? A questão dos deslocamentos, de exercício de força, de ritmo, e de você estar próximo àquilo que é o estilo que vai ser dançado. Vai ser dançado. Muitos dos depoimentos que nós ouvimos, os dois que nós ouvimos e alguns outros também que a gente não trouxe para o programa, mas que vai estar nas redes sociais da UPF-TV, do NextJor, todo mundo vai poder acessar, são de pessoas que já tinham uma relação com a dança e um amor pela dança e já dançavam em grupos antes de se tornarem cadeirantes, né? Então, uma vez que as coreografias estão prontas, o que acontece? Vocês fazem apresentações? Como é que isso funciona? A gente já fez com o grupo anterior, né, com essa dupla que eu te falei, que era da educação física e a da fisioterapia, a gente fez, inclusive a gente fez uma apresentação num jantar comemorativo, foi uma apresentação belíssima dos dois, inclusive este menino, que ele era do curso de fisioterapia, da educação física, hoje ele é membro da presidência dessa associação de cadeirantes de Passo Fundo, e agora a gente tem para esse grupo novo a programação de para setembro eles participarem do Festival Regional de Dança, que é o FEF em Dança, que é promovido também pela Faculdade de Educação Física e Fisioterapia em parceria com o curso de licenciatura na disciplina de Prática Pedagógica de Dança, que acaba reunindo mais de 25 grupos da região e um público estimado em 700, 800 pessoas que assistem. Como é que eles estão se sentindo sabendo desse público tão vasto e dessa responsabilidade? Eles estão absolutamente motivados a fazer isso, né? Um dos fatores assim que nos emociona bastante é a questão da motivação deles para dançar. Então, eles vêm para a dança, eles gostam de estar ali. Quando a aula acaba, eles nem sempre querem ir embora, né? Eles acabam ficando conversando, porque é um momento prazeroso para eles, né? Então, eles estão motivados, eles têm persistência naquilo que eles querem fazer, eles treinam realmente. Eu sempre digo, vão para casa e façam um treinamento mental, lembrem da coreografia, dos movimentos, se imaginem fazendo. E eles fazem esse exercício e também trazem aquilo que eles querem dançar, né? Então, as coreografias que nós temos foram sugestões deles, né? A escolha das músicas foram sugestões deles e as duas coreografias que no momento eles estão trabalhando partiram deles, do gosto deles. Há quanto tempo esse grupo de 6 cadeirantes está trabalhando junto? Esse grupo inteirinho de 6 cadeirantes está trabalhando juntos desde março agora. Porque alguns já faziam parte e agora entraram outros novos, né? Outros saíram e entraram outros novos. Então, esse grupo agora que fechado está desde março. Não tem ninguém com prótese, são 6 cadeirantes. São 6 cadeirantes. Não, tem um que não é cadeirante, mas ele também não usa prótese, né? Ele teve uma doença, então, na hora do parto, e ele acabou tendo comprometimento dos membros inferiores, mas para dançar ele vai para a cadeira de rodas. Então, ele acaba usando a cadeira. Acaba usando a cadeira. Como uma forma, quem sabe, num futuro isso pode ser integrado ao cotidiano dele. Exatamente. Né? Esses são os avanços que o projeto também possibilita. Também possibilita. Pro, além do festival em setembro, quais são os planos do projeto para esse ano? Os planos do projeto ainda para esse ano é de fazer um espetáculo só com os cadeirantes, porque esse espetáculo que eu falei do FEF em Dança é dança no geral e eles fariam a participação. Então, em dezembro, a gente pensa em organizar, a partir de todo o trabalho desenvolvido, um festival só, uma apresentação, né, um espetáculo só do grupo daqui. Tem que nos avisar, nós temos que ir lá fazer a certeza. Cobertura completa de tudo isso, Com né? Com certeza avisaremos. Professora, muito obrigada pelo teu depoimento, por ter abrido as portas da sala de aula, pelos alunos que participaram e deram seus depoimentos. E o Universidade Aberta de hoje fica por aqui. Você pode assistir a esse e a outros programas em nosso canal do YouTube ou pelo site nextjor.com.br. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!